estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória como um rio está neste lugar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória como um rio está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Sua alegria está neste lugar. Tua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação, do seu trono. Ouvindo Ele está o nosso louvor, o nosso louvor. Bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Tua igreja, bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Sua alegria está neste lugar. Tua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação, do seu trono. Ouvindo Ele está o nosso louvor, o nosso louvor. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação, do seu trono. Ouvindo Ele está o nosso louvor, 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 o nosso louvor. Passar por profundas águas, eu não me afogarei, não. Tu estás
comigo. Tu estás comigo. Tu és meu Deus, o meu Senhor, a minha salvação. Meu braço forte, fortaleza na angústia, eu confio em ti. Tu estarás comigo. Tu estás comigo. Mão de mim e tu me amas, eu sei, e a minha alma sabe bem, eu sei, me sustentas, eu sei, me conheces. Tu és meu Deus, o meu Senhor, a minha salvação. Meu braço forte, fortaleza na angústia, eu confiarei em ti. Tu estarás comigo. Tu estás comigo. Tu me amas, eu sei, e não abres mão de mim, e tu me amas, eu sei, e a minha alma sabe bem, e tu me amas, eu sei, e não abres mão de mim, e tu me amas, eu sei, e a minha alma sabe bem, eu sei, me sustentas, eu sei, me conheces. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença
liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração
Amém. Vamos à mensagem? Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Nesse momento, termina, esse é o último capítulo da seção histórica do livro de Daniel, tá bom? E essa também é uma daquelas histórias muito conhecidas e que a gente usa muito, e ela é de bom uso com as crianças. É a história de Daniel na cova dos leões, amém? Então nós vamos ler o texto todo e depois nós vamos fazer alguns comentários aí, tirar algumas lições desse texto, que diz assim: Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino e designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim, os supervisores, os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então, aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenado que nestes 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei selou com o seu anel de selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com uma voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei.
O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o persa. Amém? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra e pelo privilégio que temos de tê-la em nossa mão, Pai. Te louvamos porque sabemos que o Senhor tem nela para nós instrução e direcionamento, Pai. E é isso que pedimos a Ti, Pai. Direcionamento, Pai, para as nossas vidas, Deus. Para que possamos realmente caminhar nos Teus caminhos e experimentar, Pai, desta relação que temos contigo, desta parentalidade que temos contigo, Pai, para que em nome de Jesus possamos a cada dia parecermos mais com Teu Filho Jesus e realmente, Pai, nos prepararmos para a glória, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, como você viu aí, né, uma história muito intrigante e muito interessante de um rei que, motivado pelos seus servos, decide fazer um decreto muito assintoso, por assim dizer. O reinado medo-persa era novo. Então, quando aqueles sátrapas e os governadores decidem ir falar com o rei para pegar Daniel, a motivação deles era dar ao rei uma honra. Como quem dissesse assim, como o senhor é um rei novo, é uma liderança nova, emite esse decreto para que você fique em evidência e você seja honrado por todos e o seu reinado se estabeleça. Nesse sentido, quando você olha a um primeiro momento, quem não sabe da história, realmente fala que eles têm uma boa intenção. Mas a gente que conhece a história sabe que o problema deles era o exilado. Todos esses sátrapas, essas pessoas que tinham poder, eles eram pessoas conhecidas do rei, eram pessoas que se conheciam, pessoas dessa sociedade. Mas tinha um cara que era de fora, era um exilado. E ele se destaca não por quem ele... Por ter nascido, por ser um nativo medo-persa, mas por causa das suas qualidades. E isso gera muito ciúme naqueles homens. É interessante a gente ver que eles procuram várias maneiras de pegar Daniel. E quando você olha o que fala a respeito deles não conseguirem um motivo, está falando no sentido realmente governamental e administrativo. Eles queriam pegar Daniel em um suborno, em um roubo ou em algum erro, e eles não encontram nada. Isso para nós, né, uma coisa muito interessante de se ver politicamente, de pessoas que não são ilibadas, né? E a gente tem no nosso país principalmente orado por isso e pedido por pessoas que na política, no sistema político sejam assim. E Daniel era assim, por causa daquilo que ele cria e por causa da sua lembrança de onde ele veio, ele continuava com a sua moral e com a sua conduta na Babilônia e agora, né, na Pérsia, ilibada. Aqui Daniel já está com 80 anos, cerca de 80 anos. Se lá no capítulo 1 ele tinha entre 15 e 16, agora ele tem 80. Então nós não estamos mais falando de alguém que tem o vigor de um jovem, mas estamos falando de alguém que ainda possui um conhecimento e tem estabelecido na sua mente qual é a sua caminhada. E Daniel sabe o que ele tem que fazer. E agora, além do conhecimento, ele tem a experiência. Então procuram, não encontram nada. Então eles fazem um complô e vão falar com o rei. O rei, inocentemente, ingenuamente, e logicamente que tomado pela honra que ele receberia, o que ele faz? Ele aceita esse decreto. Mas perceba que eles mentem. Eles mentem porque eles dizem que todos concordaram, mas existia um que não concordou. Daniel não concordou. E esse Daniel era um que estava, vamos dizer assim, né, em estudo por Dário, de ser colocado como principal. Para pensar o seguinte, você como cristão tem uma conduta ilibada e um belo dia, hoje o Biden, que é o presidente, né, dos Estados Unidos, a nação, né, predominante do mundo hoje, vira para você e fala que você vai ser o segundo em autoridade dos Estados Unidos depois dele. Não é uma coisa
Não seria uma coisa para você absurda? Já pensou, Vera, você comandando o mundo todo, os Estados Unidos, comandando, né, ou mesmo o governador, o imperador chinês? O que eu quero que você perceba ou tente trazer à sua mente é a dimensão de quem era Daniel. E de que por causa dessas 3 características dele que a gente vê aqui no final do capítulo, do versículo 4, que diz assim, ó: diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era, olha o que Daniel era: fiel, não era desonesto, nem negligente. Então Daniel, ele era fiel, honesto e diligente. Ele era alguém fiel a Deus. E essa honestidade dele, o que é alguém honesto? Porque tem algumas palavras que a gente às vezes sabe, e a gente até se intitula como elas, ou diz que alguém é, mas a gente esquece de pensar sobre o que nós estamos falando. Alguém honesto não é ninguém mais que sabe exatamente o que é seu. Alguém honesto se acha algo na rua e não é seu. A minha mãe sempre falava assim pra gente, né? Às vezes a gente estava em casa e achava alguma coisa em casa, né? Logicamente que era de alguém. E ela falava, se você achou em casa, é de alguém. E aí, se você achou no mercado, é de alguém. Sempre você acha alguma coisa em algum lugar, aquilo tem um dono. E isso fala a respeito da nossa honestidade, da nossa honra, que ninguém vê. E quando nós falamos sobre isso, e especialmente no nosso país, infelizmente, existe um preconceito de nós mesmos, de que o brasileiro dá um jeitinho, de que o brasileiro se recebe um troquinho a mais e tudo bem, e de que o brasileiro suborna o policial. E é necessário que nós tenhamos a consciência de que Daniel era honesto por causa do que ele cria, por causa da sua criação em Israel. Ele era honesto por causa dos seus ensinamentos. E como já foi dito hoje, ele não tinha, nesse período, um modelo, mas ele decidiu ser ele o modelo. E isso fala sobre a nossa conduta. E mais, ele era diligente. Ele era alguém que cuidava de tudo que era posto em sua mão. Alguém diligente, alguém que não só faz o que tem que ser feito, mas sabe que representa o Senhor. Daniel, ele era fiel, honesto e diligente por causa do que ele cria. E a grande pergunta é por que nós temos a vida que nós temos? Por que no nosso trabalho nós somos o que nós somos? Por que na nossa casa nós fazemos o que fazemos? Por que nas nossas relações, sejam elas profissionais ou não, temos a conduta que temos? E nosso objetivo, porque de Daniel não era, nosso objetivo não é estar em destaque. Porque nós sempre estamos em destaque. Porque o Senhor sempre está olhando o que nós estamos fazendo. Daniel está com 80 anos e independente de quem dê moral para ele, no governo, porque você já viu ele com Nabucodonosor, que o considerava muito. Mas você já viu ele com Belsazar, que nem sequer sabia quem ele era. Mas agora chegou um império novo e rapidamente Dario percebe quem é Daniel. E percebe que em Daniel ele pode confiar. Porque o texto diz que esse esquema governamental de governadores e sátrapas foi criado para que o governo, que o rei não fosse enganado, não fosse roubado. Mas quando ele olha para Daniel, ele sabe que Daniel ele é muito mais fiel do que todos os outros. Porque todo aquele que é fiel a Deus é fiel a todos que estão à sua volta. Porque sabe quem é. Um marido que é fiel a Deus, ele é fiel à sua esposa. E a esposa está tranquila, porque sabe que para o marido custa caro trair ela. Porque se ele trair ela, antes ele está traindo Deus. Uma esposa que é fiel a Deus sabe que tem que ser fiel ao seu marido e sabe que tem que andar segundo as Escrituras. E o marido está tranquilo, porque sabe que a fidelidade da esposa, a submissão da esposa não está sobre ele, mas sobre o Senhor, sobre aquilo que ela sabe das Escrituras, assim como o marido. A esposa sabe que a proteção do marido não é pautada no que ela faz ou deixa de fazer, mas é naquilo que ele crê de quem é o Senhor. E eles tentam pegar Daniel e não conseguem, então eles emitem esse decreto. Perceba que a artimanha do inimigo é a mesma faz tempo. Eles decidem fazer o que é certo se tornar errado e o que é errado se tornar certo. Eles emitem um decreto que fazem com que a atitude de Daniel agora se torne errada. E isso não é nada diferente do que nós vivemos hoje em dia.
Hoje em dia vivemos uma circunstância onde o que é certo está sendo colocado para nós como o que é errado. E o que é errado está sendo colocado para nós como o que é certo. Essa semana vocês viram exemplos disso que eu estou dizendo, socialmente falando. Esses dias viralizou um vídeo, por exemplo, de um casamento, não sei se vocês viram, e que os votos estão sendo feitos, e eu imagino que seja numa igreja evangélica ou alguma coisa assim, eu realmente não sei. Mas eu sei que quem está cerimoniando ali, fazendo a cerimônia, diz para a esposa, né, fazendo ali os votos, prometo amar, papapá, e um momento diz, prometo ser submissa ao meu marido, e ela fala, não, submissa não. E fica aquele negócio. E até aí eu acho normal, porque de fato o começo do casamento para muitos é realmente um aprendizado. Mas o que me espanta é ouvir a igreja toda aplaudindo o que ela fez. Porque para nós está sendo colocado que o certo é errado e o errado é certo. Quando alguém emite uma opinião a respeito do que está se pregando a respeito de identidade de gênero, as pessoas estão cada vez mais aplaudindo isso. E cada vez mais apoiando isso, ao passo que nós começamos a nos policiar do que falamos. Porque o errado se torna certo e o certo se torna errado. Mas uma coisa precisa ficar claro para mim e para você. A verdade, ela é desde sempre. A verdade não muda. Se tem uma coisa que não muda é a verdade. Por isso ela é a verdade. A verdade em grego significa aletheia, aquilo que não se esconde. A verdade não se esconde. E por mais que as pessoas queiram dizer que o certo é errado e o errado é certo, eu e você temos em nossas mãos, da onde vem para nós, o direcionamento do que é verdade. Para mim a questão não é o que é certo e errado, mas o que é verdade, que é mentira. Que Deus fez o homem, homem, e fez a mulher, mulher. Sim. Que sim, os homens e mulheres, por causa do pecado, infelizmente, com o passar do tempo, podem ter predileções sexuais invertidas? Sim. Que nós temos que amar essas pessoas? Sim. Mas que elas estão corretas? Não. Não. Só que quando nós olhamos para esse texto, percebemos que foi isso que eles fizeram. Amaram uma armadilha para Daniel. Fizeram com que o certo se tornasse errado e o errado se tornasse certo. E o rei, sem perceber, assinou aquele decreto. Mas perceba uma coisa, quando Daniel fica sabendo que esse decreto foi assinado, Daniel não vai no Instagram postar e ficar gritando. Daniel não vai ficar se rebelando, não vai. E ele tinha autoridade para isso. Nós estamos falando de um que poderia ser o segundo em poder. O que Daniel faz? Vai para sua casa. O grande problema é que os cristãos às vezes estão muito mais preocupados em expressar as suas opiniões do que viver a verdade que está estabelecida para nós. Se você quer realmente mostrar o valor daquilo que Deus criou e de como Ele criou, fundamente o seu lar, faça com que o seu lar seja uma luz nesse mundo onde o certo é errado e o errado é certo, mostrando o que é a verdade, em amor. Faça com que o seu lar seja o exemplo do que Deus estabeleceu, porque é daí que vem. Quando você olha para Daniel, Daniel não vai. Daniel tinha autoridade, Daniel podia chegar para o rei e falar, rei, só um minutinho. Disseram que todo mundo combinou? Disseram. Mas eu não estava nessa reunião. Daniel não poderia, politicamente falando, Daniel poderia ir lá e se rebelar e questionar o decreto do rei com toda a humildade. Mas Daniel não faz isso. Porque Daniel sabe que aquela não é a terra dele. Para dizer o seguinte, eu e você temos que saber que esse mundo não vai melhorar. Não adianta os cristãos gritarem. Porque nós não vamos redimir a cultura, nós não vamos redimir a sociedade. Jesus Cristo morreu na cruz para redimir pessoas. E a redenção virá quando Ele voltar. E enquanto isso, a sociedade vai cada vez mais piorar. O que pode melhorar é a sua percepção de vida. E o que nós temos que fazer então? Nos engajarmos no testemunho. Porque todo aquele que ver o seu testemunho não vai precisar ouvir opiniões. Porque vai olhar para mim e para você e vai perceber, aí vai alguém que anda com a verdade. E é esse o nosso engajamento como cristãos. Não ficar debatendo, não ficar se colocando em oposição a pessoas que nada vai mudar. Porque o mundo não vai ser redimido pela minha e pela sua opinião. O mundo, na verdade, vai vir a luz que brilha através da minha e da sua vida. E é isso que nós vemos aqui. Daniel vai para sua casa. E o texto diz no versículo 10, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado,
Foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, num terraço que era visível, que era à vista, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava agradecendo a Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. O grande problema é que nós cristãos que temos a verdade em nossas mãos, nós não estamos sendo encontrados orando. Nós estamos sendo encontrados muitas vezes publicando as nossas opiniões, os nossos achismos. Mas não estamos sendo encontrados orando, clamando pelas pessoas que estão à nossa volta. Porque de verdade eu estou pouco me importando para o que o gibi do Superman vai fazer. Porque é muito simples, meus filhos não vão ler esse gibi. Porque na minha casa sempre foi assim. Você acha que nós estamos vivendo um momento difícil? De Daniel era bem pior. O de Abraão era muito pior. Homens batiam na casa de Ló para que Ló entregasse os anjos que estavam na casa de Ló. Homens homossexuais, em uma realidade que você não sequer imagina qual. Onde Ló chega a oferecer suas filhas. Você acha que esse é o pior momento que nós estamos vivendo? Talvez seja o que nós vemos, mas na humanidade não é. Para dizer o seguinte, eu e você estamos sendo encontrados como? Diante da verdade que temos? Orando? Orando? Essa é a grande questão. Daniel, diante do que foi decretado, volta para essa casa e ele é encontrado, mas fazendo o que costumava fazer. E a minha pergunta para você hoje é: o que você costuma fazer? O que você costuma fazer? Qual é a sua rotina? O texto continua e diz no versículo 13: Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Mas perceba que eles fazem essa acusação a Daniel, mas o rei se incomoda e o rei decide salvar Daniel. Por quê? Porque para o rei, para todos, é mais importante alguém que dá ouvidos ao Senhor. Alguém que é fiel a Deus. O rei tem a percepção de que, olha, esse Daniel, ele pode até não me dar ouvidos, mas ele é tão fiel a esse Deus dele, que isso faz dele alguém bom para mim. Percebem? Eu não estou aqui pregando que você tem que ser insubmisso ao seu chefe no seu trabalho. Muito pelo contrário. Porque se você é fiel a Deus, você vai ser submisso, você vai se submeter a todos. Porque a palavra diz que amar é se sujeitar uns aos outros. E é isso que nós vemos Daniel fazendo. Então Daniel, na sua casa orando, é chamado, é convocado pelo rei. Porque ele decide salvar Daniel. E ele passa a noite tentando encontrar um jeito. E aqueles homens dizem: rei, você não pode voltar atrás, hein? E aquele rei muito contrariado manda chamar Daniel para colocá-lo na cova. E coloca ele na cova dos leões. Daniel passa a noite. Eu gosto muito do final dessa história, né, da noite de Daniel. No versículo 19 diz assim, ó: Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Versículo 20. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: Ó rei, viva para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum. Imagina o seguinte, eu gosto dessa história porque assim, ó, você passou a noite inteira com os leões, ok? E os leões não comeram. Você era a comida e eles não comeram. O rei chega. Na minha história, tá legal? O rei chega assim: Daniel, será que Deus te livrou? E Daniel: ó rei, se sou eu falo: rei, fala mais baixinho, que os leões não comeram ainda. Mas perceba, o que é interessante dessa história é o seguinte, que Daniel está ali por causa de homens que disseram, que emitiram um decreto para honrar o rei. Só que agora nós estamos vendo o rei ser honrado por um homem livre da boca dos leões. A melhor honra que aquele rei podia ter veio de um homem que estava diante da boca dos leões. E eles estavam com fome. Porque o texto diz que aquele rei, diante disso, mandou chamar todos que o acusaram. E jogou eles. E antes, eles, a família, todo mundo,
E antes que eles tocassem no chão, os leões pularam e estraçalhou todo mundo. Para dizer que é o seguinte, não é que eles não estavam com fome, é que Daniel não era uma carne muito boa para eles. Isso para dizer para mim e para você o seguinte, fé, muito do que já foi dito aqui hoje, fé não é nós cremos que tudo vai dar certo, mas é permanecer mesmo que tudo dê errado. Fé serve para nós continuarmos, mesmo que nada dê certo, mas nós continuamos, nós permanecemos. Vai ter hora que o casamento não vai estar legal, mas nós permanecemos. Vai ter hora que o marido é um leão e nós permanecemos, ou a esposa é uma leoa e nós permanecemos. Vai ter hora que o trabalho não vai estar bom, vai estar cansativo, o chefe vai estar pegando no pé, porque tem épocas e épocas. Os trabalhos não vão estar dando certo, mas nós permanecemos. Permanecemos onde? No casamento? No trabalho? Não simplesmente, permanecemos fiel a Deus. O que eu devo fazer? Amar. Então eu vou ser amoroso mesmo com a minha esposa naquele dia que está difícil. Vou ser amoroso e vou ser servo do meu chefe mesmo naquele dia que tudo está difícil. Por quê? Porque eu tenho fé. Fé não é crer de que tudo vai dar certo, porque esse é o nosso Deus. Fé é nós permanecermos quando tudo der errado. Quando tudo der errado. A história continua. Versículo 25. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro o persa. Existe uma grande discussão se Dário e Ciro são duas pessoas ou se é a mesma pessoa. Mas só para dizer o seguinte, é no reinado de Ciro que o povo de Israel é permitido voltar para sua terra. A partir daqui, sempre Israel vai ser um povo vassalo, ou vai ser um povo que está sob o domínio de outro povo. Mas o importante dessa história, nós percebemos a influência de Daniel. E mais, se você reparar, todos os capítulos, até esse aqui, terminam com Deus sendo glorificado. Para dizer que eu e você, em todas as nossas experiências diárias, no fim do dia, quem é glorificado? Que seja Deus glorificado através da minha e da sua vida, através das nossas experiências e ações. Que Ele seja glorificado no seu trabalho, que Ele seja glorificado na sua família, que Ele seja glorificado. Quando o mundo fizer com que o certo se torne errado e o errado se torne certo, que eu e você sejamos encontrados com as janelas voltadas para onde vem a verdade. E isso, janela fala dos nossos olhos. E quando eu e você estivermos rodeados de decretos que dizem isso é o certo, quando nós sabemos que não é, e que isso é errado, que nós sejamos encontrados com as nossas janelas voltadas para Jerusalém, para a casa do Senhor, para a palavra, para de onde vêm os decretos reais, decretos eternos que foram emitidos na criação e que não mudam. Que sejamos encontrados assim, porque o mundo não vai melhorar, a cultura não vai melhorar, os filmes não vão melhorar, os gibis não vão melhorar, não. Mas eu e você somos responsáveis por uma coisa, pela nossa caminhada individual. Você é responsável pelos seus filhos, você é responsável pela sua esposa, pelo seu marido. E é aí onde está o núcleo do testemunho de Deus. A palavra de Deus nos conta a história da igreja, mas toda a história da pregação e do testemunho do cristão ou de todo aquele que tem uma aliança com Deus se dá a partir das famílias. Se dá a partir de uma família de Abraão, para dizer o seguinte, que o testemunho, o decreto real do Senhor, do que é verdade e o que é mentira, está na sua casa. Essa é a Bíblia que o mundo vê. E por isso que cada vez mais vai se tornar difícil. Vai se tornar difícil a nossa experiência e o nosso posicionamento diante desses decretos que têm sido feitos. Por quê? Porque as pessoas se incomodam
com aquilo que o Senhor estabeleceu, porque o pecado faz isso com o ser humano. O pecado faz com que o ser humano se afaste de Deus e perca a noção do que é o que Deus fez. O que é o que Deus criou? Deus criou o homem e mulher, Deus criou a família. E isso não é um discurso moralista, isso é um discurso divino, isso é um discurso da criação. Se você quer realmente, se você se incomoda realmente com esses decretos, que o seu posicionamento revele isso. E mais, testemunhe a todos o que é que a Bíblia diz. Porque a nossa opinião, não sei se você já entendeu isso, mas ela não vai redimir o mundo. Não vai redimir o nosso país, não vai redimir a DC, a Marvel, Hollywood, não vai. Porque o único que redime é Jesus Cristo. E Ele não redime sistemas. Ele redime pessoas. E essa redenção final virá no dia que Ele vier buscar a mim e a você. E eu espero de fato que a cada dia até lá sejamos encontrados orando com os nossos olhos voltados para Jerusalém. Senhor, nessa manhã nós Te louvamos, Pai. Porque o Senhor tem para nós estabelecido na Tua palavra o que é verdade. E a verdade, ela nos foi revelada, Pai. Foi revelada a nós através do Seu Filho em vida, Pai. Nós o vimos caminhando, Pai. Nós o vimos, Pai, vivendo. E é essa verdade que nós queremos viver, Pai. É essa verdade que nós queremos testemunhar, Pai. Que cada casa aqui, Pai, que cada casal, que cada família aqui, Pai, seja um testemunho, Pai, do que é verdade, Pai. O Senhor Jesus orou dizendo que o Senhor não nos tirasse do mundo, mas que nos guardasse do mal. E essa é a nossa oração nesse dia, porque sabemos que os decretos que têm sido feitos, Pai, são realmente, Pai, contrários ao que a Sua palavra diz. Mas ensina-nos, Pai, a estar no mundo, mas não permitir que o mundo entre em nós, Pai. Que nós não venhamos a temer, Pai, a cova, Pai. Que nós venhamos a ser encontrados, Senhor, orando, Pai. E que se formos lançados na cova que o mundo tem, Pai, de leões, se formos, Pai, desprezados, se formos acusados, cancelados ou qualquer coisa nesse sentido, que não estejamos preocupados com isso, Pai. Porque se tem uma coisa que nós não queremos, Pai, é ser rejeitados pelo Senhor, Pai. Queremos ser encontrados, sim, Pai, de joelhos no chão, prostrados, ó Pai, com os nossos olhos voltados para Jerusalém, de onde vem, Pai, a verdade absoluta aos nossos corações, Pai. E que essa igreja seja feita de pessoas, Pai, que são encontradas, Pai, prostrados diante do Senhor, Pai, sendo fiéis, honestos e diligentes, Pai, em tudo que fazem, não porque querem aparecer ou porque querem uma posição de destaque, mas porque já encontraram o melhor lugar do mundo, que é aos pés do Senhor, Pai. Que seja assim, Deus, em nome de Jesus na vida de cada um aqui, Pai. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, Deus. Amém. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim, Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, Tua presença vem me amparar, Teu amor não falha.
fizer o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha.